Bom, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, denunciou uma campanha de desestabilização contra a atual gestão da empresa. Nas redes sociais, ele refutou a alegação de que a companhia não estaria, então, defendendo adequadamente a campanha exploratória lá na Foz do Amazonas, ressaltando que o projeto de perfuração do poço foi diligentemente defendido nos fóruns ali apropriados. Jean Paul Prates enfatizou a responsabilidade ali do pedido de licenciamento ambiental, destacando o respeito aos órgãos ambientais, comunidades e governos locais. Em maio, a estatal teve ali o pedido de licença negado pelo IBAMA, alegando falta de avaliação ambiental de área sedimentar. Ponto aí importante, né, que pode ainda acabar trazendo, inclusive, uma situação delicada para o governo, de um lado, Ministério de Minas e Energia, do outro lado, Ministério do Meio Ambiente, com visões diferentes, antagônicas em relação a essa margem da Foz, ali, da Foz do Foz do Amazonas, da margem equatorial, do qual a Petrobras defende o estudo, né, sobre a exploração de petróleo nesta região. Dado né, Felipe, Petrobras aí estando aí no centro também de muitas notícias importantes que precisam ser monitoradas, principalmente em relação aos acionistas de Petrobras. A gente tem aí essa nova política de dividendos agora que pode sim, né, colocar as ações da Petrobras em teste diante deste anúncio da última sexta-feira. Pois é, Paula, o anúncio aconteceu com o mercado já fechado, né? Os acionistas não tiveram a possibilidade de fazer qualquer tipo de movimentação nas suas ações. Então, daqui a pouquinho, quando o mercado abrir, a gente vai ver e vai ter a noção exata de como é que o mercado financeiro, como é que os acionistas de Petrobras vão reagir a essa notícia de mudança da política de dividendos. Fato é que a Petrobras tinha ou tem ainda uma política de dividendo bastante elevada. Eu separei uns dados aqui sobre as empresas globais, como é que elas acabam monitorando e como elas acabam distribuindo os seus dividendos em relação ao fluxo de caixa livre, que é a política de dividendos adotada pela Petrobras. Petrobras, a gente lembra, reduziu de 60% para 45% do fluxo de caixa livre. A Esso distribui 24%, Chevron 37%, Conoco 40%, a British Petroleum 17%, Shell 26%, Aramco distribui um pouco mais que a Petrobras, 49%. A Occidental, que é uma empresa cujo acionista, maior acionista do mundo, maior investidor do mundo, Warren Buffett, tem feito investimentos robustos, distribui 13%. A PetroChina, 35%, a China Petroleum, 89%. É muito mais do que a Petrobras, inclusive, já distribuía anteriormente. E a Total Energy, 38%. A gente pode ver, né, Paula, que dentre os 60%, ou até mesmo agora os 45%, a Petrobras continua sendo ou vai continuar sendo uma grande pagadora de dividendos, isso levando em consideração o fluxo de caixa livre. Claro que tem toda a situação envolvendo ainda incerteza em relação à quantidade de investimentos, ou a política de investimentos, qual vai ser o percentual destinado, né, ou o montante destinado aos investimentos, justamente porque o fluxo de caixa livre, ele desconta os investimentos e o que sobra vai ser distribuído para os investidores. E além disso, o que vai ser distribuído para os investidores, quanto que vai ser destinado para a recompra de ações. Claro que essa é uma forma de privilegiar e também de trazer ganho de valor para os investidores, essa recompra de ações, principalmente se ela ficar em tesouraria ou se elas forem canceladas, isso aumenta a percepção de valor para os acionistas, mas fato é que a Petrobras segue sendo uma grande pagadora de dividendos. Não como foi no ano passado, né, que distribuiu mais de 80 bilhões de dólares, né, em dividendos, né, de reais em dividendos, vai distribuir um pouco menos, principalmente agora nesse segundo trimestre, estimativa ali entre 7 bilhões, 28 bilhões, algo ali em torno desse montante, mas fato é que a Petrobras segue sendo uma grande pagadora de dividendos e que o Jean Paul Prates, Paula, tem feito uma gestão bastante alinhada, né, com deixando acontecer as coisas que já foram colocadas na gestão passada, né, sem muita intervenção. A única coisa é a política de preço, que ainda não está muito sinalizada, claro.
e que acaba trazendo uma certa defasagem no preço da Petrobras e que isso ainda segue trazendo uma certa cautela para os acionistas e para os investidores. Exato, Felipe. Esse é um ponto muito importante, né? Até porque ainda, né, faltam clarezas justamente para se entender quais são os critérios, parâmetros exatamente que a Petrobras tem usado, né, na sua política de preços, já que desconsidera ali a paridade internacional, o preço dolarizado aí da commodity, e com isso há sim uma defasagem, né, no qual aí a Petrobras estaria também arcando, justamente, isso deve impactar bastante até a própria arrecadação da empresa, né? E apesar, inclusive, né, a gente está falando já sobre a questão do preço aqui dos combustíveis, apesar do aumento dos preços internacionais do petróleo, né, quando a gente vê ali o barril do petróleo, Brent e WTI, toda, né, a commodity em si subindo, né, a Petrobras tem mantido, então, a postura de não reajustar os combustíveis no Brasil. E isso já acumula uma defasagem de 24% para a gasolina e 21% para o óleo diesel, de acordo com os dados ali da Abicom, que foram atualizados na última sexta-feira. A Abicom sempre atualiza por volta das 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente tem, então, a atualização do cenário atual com a data de hoje, mas os dados da última sexta-feira mostram aí exatamente essa defasagem de 24% para a gasolina e 21% para o óleo diesel. E essa defasagem, ela é ainda, né, mais elevada desde que essa nova política de preços foi implementada pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, em maio deste ano. A promessa inicial era de que o fim do preço da paridade de importações resultaria, então, em preços mais baixos nas bombas.